Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o dólar comercial operou em queda frente ao real nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Frente a fortes moedas estrangeiras, o dólar se valorizou, mas diante do real, ele caiu quase 0,5%. Queda do dólar comercial nesta segunda-feira, 0,41%. E a moeda norte-americana termina o dia aos R$ 3,15 mais 50. Essa queda ela marcou principalmente um movimento interno de entrada de fluxo no mercado. Enquanto o dólar cai, índice Bovespa sobe, mas opera também muito próximo da estabilidade nesta segunda-feira, depois de terminar o mês de setembro com a maior alta trimestral dos últimos 8 anos. Hoje, então, o movimento foi mais tranquilo do índice Bovespa e a alta foi somente de 0,08%. Índice Bovespa encerra segunda-feira aos 74.359 pontos, o principal índice aqui da B3. Inflação mais baixa e um crescimento econômico maior. Este é o cenário desenhado pelos economistas consultados pelo Banco Central. Os dados foram divulgados hoje em Brasília. Quem tem as informações é o Dacil Canepa. De acordo com o relatório do Banco Central, a inflação deve ficar 2,95%, 2 pontos a menos em 2017. Essa é a 6ª redução. A inflação em 2018, segundo os analistas, vai recuar de 4,8% para 4,6%. Sobre o crescimento da economia, segundo o relatório do Banco Central, a previsão é de que o Produto Interno Bruto, o PIB, passe de 2,30% para 2,38% no ano que vem. A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta em 2017. A meta é 4,5%. Odacil Canepa para o SBA. E começou hoje o Censo Agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Depois de 10 anos sem o levantamento, este ano 19 mil recenseadores coletarão informações em mais de 5.300.000 estabelecimentos. Isso deve ajudar na formação de políticas públicas para o setor. O censo está previsto para percorrer todo o país pelos próximos 5 meses. Informações sobre área, produção, características de pessoal, emprego de irrigação e uso de defensivos deverão fazer parte do levantamento, que será divulgado no ano que vem, ainda sem data definida. E pensando na recuperação de áreas degradadas e também na rentabilidade, o reflorestamento já é realidade em diversas propriedades rurais do Brasil. Mais informações na reportagem de Kylie Rodrigues. Além de promover respostas econômicas e financeiras pelo processo de industrialização, o setor florestal é elemento fundamental na contribuição de áreas degradadas em todo o país. O Brasil comprometeu a implantar ações e medidas que promovam o cumprimento de metas no Acordo de Paris. Dentre elas, há o compromisso de recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e reflorestar 12 milhões de hectares. Este consultor afirma que, infelizmente, há um dogma negativo de que o eucalipto pode secar o solo. Nos locais onde se tem floresta, porque eucalipto também é floresta, é árvore, e floresta, o conceito de floresta é que floresta é um conjunto de árvores. Então, nesse caso, ao invés de secar o solo, ele trará contribuição para melhorar a drenagem e, com isso, aumentar as águas que nós temos nos rios. As pessoas precisam estar atentas de que não se pode mais continuar com o dogma que o eucalipto seca solo. Quando se fala em setor florestal, as expectativas para o futuro seguem positivas, mesmo com os respaldos negativos da crise econômica que tem afetado o desenvolvimento do país. Se nós conseguirmos trabalhar para minimizar essas crises, eu tenho certeza de que o país como um todo, e em especial o setor florestal, efetivará essa contribuição tão necessária para o nosso desenvolvimento econômico e social. Não há outra alternativa. Nós precisamos esquecer essas coisas. Vamos trabalhar, vamos buscar resolver os problemas. Lamentar o que passou não traz nenhum tipo de contribuição. Pode ser uma lição aprendida, não vou mais fazer isso, mas vamos trabalhar que eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Kylie Rodrigues para o SBA.
Veja depois do intervalo, chuvas no cinturão cafeeiro traz alívio para os produtores, mas pressiona cotações do Arábica em Nova York. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a Bolsa de Londres registrou preços maiores para o café robusta nesta segunda-feira. Segundo os traders, o mercado deu uma sequência ao movimento de alta já observado na sexta-feira, depois de alguns ajustes técnicos com perdas importantes na semana passada. Hoje, então, o café robusta seguiu essa movimentação de alta da última sexta-feira lá na Bolsa de Londres. É o que a gente acompanha agora aqui pelo painel. Começamos com o contrato para o mês de novembro, que subiu quase 2% hoje em Londres. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de 2.007 dólares a tonelada. É o único contrato acima dos 2.000 dólares a tonelada. O contrato com vencimento para janeiro fechou em 1.977 dólares a tonelada, com uma alta de 1,69%. E o contrato com vencimento para março subiu 1,65% e nos últimos negócios o valor da tonelada com vencimento para março do ano que vem é de 1.960 dólares. O café Arábica na Bolsa de Nova York teve um dia diferente, com os principais contratos em queda hoje. Essas quedas são impulsionadas principalmente com a chegada de chuvas na região cafeeira aqui no Brasil, que é o principal produtor mundial do café Arábica. Começamos com o contrato para o mês de dezembro, que hoje caiu 0,66% na Bolsa de Nova York, registrando o valor de $1,27 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem, $1,30 por libra-peso, queda de 0,68%. E contratos para maio do ano que vem, maio de 2018, $1,33 por libra-peso, queda de 0,63%. Já o café BMF Bovespa também veio em queda nesta segunda-feira. O contrato com vencimento para dezembro caiu 0,80% aqui na B3 hoje e no ajuste atual, o valor deste vencimento é de $155,50 a saca. Foi o maior volume de contratos negociados do mercado do café aqui na B3 em São Paulo nesta segunda-feira. Foram 150 contratos negociados com vencimento para dezembro. Seguimos para o contrato com vencimento em março do ano que vem, que hoje tem o valor de $159,80 a saca no ajuste atual, com desvalorização de 0,71%. Contratos para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, $162,65 a saca, queda de 0,64%. E para finalizar, contratos para setembro de 2019, $173,85 a saca, em queda de quase 0,5%, contrato com vencimento para setembro de 2019. E as chuvas no cinturão cafeeiro aqui no Brasil amenizaram a preocupação dos produtores rurais. Para saber se ainda vem chuva por aí, quem tem as informações do tempo é Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café do norte do estado do Paraná ainda não receberam chuvas expressivas no decorrer dos últimos períodos para garantir melhores condições hídricas para as lavouras que estão em desenvolvimento. Por conta disso, é que os índices de umidade do solo ainda seguem um pouco mais baixos nas áreas mais ao norte do estado do Paraná. No decorrer das próximas semanas, as instabilidades até seguem persistentes entre o estado do Paraná e também algumas áreas produtoras de café do Sudeste. O volume de chuva no estado do Paraná pode alcançar até 30 milímetros, enquanto que áreas produtoras de café do Sudeste, especialmente nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, não passam de acumulados de 15 milímetros. A partir da próxima semana, as instabilidades ainda devem seguir persistentes, mas elas ficam agora mais concentradas na região sul. Por conta disso, a previsão de chuva forte entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O estado do Paraná também ainda deve ser influenciado por conta dessas instabilidades, mas o volume de chuva é menor e não passa de 30 milímetros. Agora, áreas produtoras do Sudeste não devem receber chuva porque o predomínio é de tempo mais seco. O mesmo também ocorre na região Centro-Oeste.
Só que a partir da terceira semana, as instabilidades que ficaram mais concentradas no sul do país, agora elas até conseguem avançar um pouco mais. Por conta disso, a previsão de chuva generalizada nas regiões do centro-sul do Brasil. Os acumulados vão ser mais expressivos ainda, será nas áreas mais ao sul, como o estado de Santa Catarina. O estado do Paraná ainda deve receber algumas instabilidades, mas mesmo assim as pancadas não devem ser volumosas. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de café do estado do Paraná até devem receber chuva. Só que como os acumulados são baixos, essas instabilidades não devem ter potencial para garantir melhores condições hídricas e principalmente para recuperar grande parte desse solo do estado do Paraná, que já vem enfrentando problemas de diminuição da umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Percebendo um otimismo no mercado bovino brasileiro, uma empresa de vacinas da Argentina escolheu o nosso país para ampliar os negócios, gerando mais empregos também por aqui nesta área. E eu conversei com a gerente-geral da Tecnovax aqui no Brasil, que explica o interesse pelo país e como que a empresa deverá atuar por aqui. Acompanhe a entrevista. Bibiana Carneiro, gerente-geral da empresa que agora chega ao Brasil. Seja muito bem-vinda ao canal do Boi. Muito obrigada pelo convite. Bom, a gente sabe que a pecuária na Argentina ela é 5 vezes menor do que a gente tem aqui no Brasil, né? De que forma que a empresa se preparou e o que ela espera desse mercado? Bom, quando eu mostrei os números do Brasil, né, o quanto que a gente queria vender aqui, eles arregalaram os olhos e falaram assim, vamos precisar de uma fábrica nova, né? E a partir daí eles começaram a comprar uma área e começar a construir uma fábrica nova. Então nós temos uma fábrica nova que é situada em Mercedes, nós temos uma fábrica menor que fica dentro de Buenos Aires e essa maior que fica em Mercedes, para atender basicamente o mercado brasileiro. E quais são as principais vacinas que vocês trabalham hoje? Bom, nós temos uma linha completa, desde clostridiose, botulismo, brucelose, raiva, que ainda não saíram do Ministério, elas estão em fase de registro pelo Ministério, mas hoje nós temos 2 vacinas, uma vacina reprodutiva com 12 antígenos e uma vacina respiratória para confinamento. Vocês têm ideia de quanto que as doenças infecciosas podem trazer de prejuízos aí na produtividade? É justamente, ao redor de 50% dos problemas reprodutivos são causados por problemas infecciosos, por bactérias, vírus e fungos e tal. E essa vacina vem justamente ajudar os fazendeiros a minimizar esses problemas. Na hora de parir também tem uma perda, né? Vocês têm esse levantamento. Existem testes em outros lugares do mundo e aí, principalmente aqui no Brasil, que se uma fazenda que nunca usou esse tipo de vacina e começa a usar, ela tem um ganho de 4,5% a 5,5% de bezerros. Então imagina, numa fazenda com 100 vacas em reprodução, você ganhar 4 ou 5 bezerros a mais pelo preço que está o bezerro, já é um belo ganho. A gente acompanha aqui no canal do Boi diariamente o preço do bezerro e passa de R$1.000, né? Então realmente é um investimento que vale a pena. Se ele ganha um bezerro, 100 vacas, ele já paga toda a vacinação do rebanho inteiro. É um cuidado necessário. E aí ele tem 4 bezerros de lucro. É interessante. A expectativa de vocês, então, aqui no Brasil, ela vem bem positiva, Viviana? Ah, sim. Nós pretendemos ganhar até 2022, ou seja, mais ou menos 5 anos daqui, 10% do mercado. Algumas vacinas um pouco mais, algumas vacinas um pouco menos, mas a nossa meta é, na média, ganhar 10% do mercado de vacinas, de biológicos para bovinos. E também deve trazer uma geração de empregos, né, para o nosso país? Exatamente. A gente está encontrando muitos veterinários de excelente qualidade no mercado. Com essa fusão dessas grandes empresas, infelizmente alguns veterinários estão disponíveis, né? Sim. E isso pra gente está sendo maravilhoso. Tem encontrado bons profissionais, então. Muito bons. Distribuidores bons, bastante gente interessante no mercado. Quanto que a empresa está investindo no Brasil agora, nesse primeiro momento? Então, até 2020 nós devemos investir pelo menos 5 milhões de dólares aqui no Brasil, em treinamento de equipe, em distribuidores, em tudo o que for possível para alavancar as nossas vendas e melhorar a qualidade do campo também. E além do tamanho do rebanho, que nosso aqui no Brasil é muito maior do que na Argentina, como a gente já falou, outro diferencial também são algumas raças encontradas lá, né? Lá eles usam alguns animais mais puros, mais europeus. Aqui nós usamos um pouco mais melhorado, né? São animais mais resistentes às condições brasileiras, né? Sim. Mas a qualidade
da carne é exatamente igual, e dos pecuaristas também. E no Brasil existe uma preocupação muito grande com as questões sanitárias, até em função da exportação, né? Exatamente. A gente, com todos esses problemas de exportação, quanto mais saúde a gente trazer para o gado, é melhor. Pra você ter uma ideia, no mundo, pensando em mercado veterinário, você tem 26% do mercado veterinário disponível para vacinas, né? No segmento de vacinas. Aqui no Brasil, 21%. E na Argentina, 25%. Então, a gente poderia utilizar mais vacinas e aí reduzir a quantidade de antibióticos, de tratamento e tudo mais, e ganhar em qualidade de carne. É bastante coisa, né? Agora também é interessante a gente ver uma mulher no comando de uma empresa assim, as mulheres atuando cada vez mais no agro, né, Viviana? Como é que se sente nesse posto? É desafiador, mas é muito interessante. Por exemplo, na Tecnovax você tem ao redor de 24% de mulheres em cargos de liderança. Então, uma empresa que está aberta, né, à diversidade e tudo mais, e é muito divertido trabalhar lá. Que bom. E aqui a gente vai trazer essa diversão aqui também, para trabalhar com qualidade, com ética. Vai ser bem. Viviana, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no canal do Boi e volte sempre. Eu agradeço. Chamando, a gente aparece aqui. Tá ótimo, então. E nós voltamos ao programa. Lembrando que você tem mais informações da pecuária em seguida, logo depois do Mercado do Campo, no programa Pecuária BR, com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações da soja e do milho. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6 horas da tarde em ponto, horário de Brasília. E os futuros do milho foram pressionados pela queda do petróleo hoje na Bolsa de Chicago. Fora isso, a alta do dólar frente a moedas estrangeiras também pressiona as cotações. Outro fator que determinou a queda nos futuros do milho hoje lá na Bolsa de Chicago foi o relatório de inspeções de exportação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ficou mais otimista em relação ao relatório da semana anterior. Tudo isso fez com que o milho caísse hoje lá na Bolsa de Chicago. Aqui no painel nós conferimos o contrato para o mês de dezembro em queda de 1,05%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $3,51 por bushel. Contratos para março do ano que vem em queda de quase 1%, $3,64 por bushel. Contratos para maio do ano que vem, $3,73 por bushel, queda de 0,86%, e contratos para julho do ano que vem, julho de 2018, em queda de 0,78% a $3,80 por bushel. Do milho na Bolsa de Chicago, já vamos para o milho BMF Bovespa, negociado nesta segunda-feira aqui na B3. O contrato com vencimento para novembro ficou muito próximo da estabilidade de hoje, variando positivamente em 0,03%. No ajuste atual, o valor do vencimento mais negociado hoje aqui na Bolsa é de R$ 30,64 a saca. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, R$ 32,55 a saca, com a mesma variação de 0,03% para cima. Contratos para março de 2018, R$ 33,68 a saca, em queda de 0,30%. E contratos para maio do ano que vem, R$ 32,38 a saca, valorização de 0,15% no vencimento para maio de 2018. Outra notícia do mercado do milho desta segunda-feira tem relação com o mercado da China, que deverá produzir 215 milhões de toneladas na safra 2017-2018. São cerca de 4 milhões abaixo da atual safra, no mercado da China, portanto. Já vamos então para o mercado da soja, que hoje também teve um dia de queda na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para novembro, por exemplo, caiu 1,13%. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $9,57 por bushel. Contratos para janeiro do ano que vem também em queda de 1,09% nos últimos negócios, com valor de $9,67 por bushel. Contratos para março do ano que vem,
$9,77 por bushel, desvalorização de 1,08%. E contratos para maio de 2018 em queda de 1%, $9,85 por bushel. Os contratos futuros da oleaginosa hoje também foram influenciados pelo último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com números bem otimistas acima da safra do ano passado. Mas o relatório dessa semana demonstrou os números um pouco menores do que aquele relatório da semana anterior lá nos Estados Unidos. Isso ainda ajudou a segurar, então, as cotações da soja hoje em Chicago. Eles encontraram apoio, então, nessa leve variação aí de um relatório para outro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com esse último levantamento, então, a soja lá nos Estados Unidos deve ficar em 8.190.000 toneladas. Passamos para a soja BMF Bovespa, que hoje também teve um dia de queda, aqui na B3 em São Paulo. Contrato com vencimento para novembro em queda de 0,24%. No ajuste atual, o valor da saca é de $21,10. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, $21,33 a saca, em queda de 0,28%. E para finalizar, contratos com vencimento para março, também em queda de 0,28%, no ajuste atual, com valores de $21,53 a saca. Hora de chamar mais uma vez Juliana Rezende, dos estúdios da Somar, que agora traz a previsão do tempo para o centro-norte do país, com destaque para a produção da cana-de-açúcar. Produtores de cana-de-açúcar da faixa leste da região nordeste vinham enfrentando um pouco de problemas e transtornos em relação à safra atual. Isso porque as instabilidades vêm sendo de forma mais frequentes, provocando chuvas também de forma mais contínua. Isso estava atrapalhando a colheita da cana-de-açúcar, porque durante os últimos períodos, com essas chuvas mais frequentes, a disponibilidade hídrica do solo tem ficado mais elevada em toda a faixa leste do Nordeste. A situação é oposta no interior e algumas áreas também da região norte, como o estado do Tocantins, o estado do Pará e também o Amapá. Nessas áreas é a falta de chuvas que acaba prejudicando as lavouras que estão em desenvolvimento por conta do problema de déficit hídrico no solo. Nos próximos dias, as instabilidades agora na metade norte do Brasil, elas ficam mais concentradas na faixa oeste da região nortista. O volume de chuva ainda não deve ser muito expressivo e não passa de 15 milímetros na metade oeste da região, enquanto que na região nordeste as instabilidades agora voltam a ocorrer, só que são pancadas fracas, o volume é baixo e não passa de 5 milímetros. A partir da próxima semana ainda pouca coisa deve mudar, porque as instabilidades na faixa leste nordestina ainda devem seguir persistentes, enquanto que na região norte a chuva até ganha um pouco mais de intensidade, chove acumulados de até 30 milímetros entre o Amazonas e também Roraima. Durante a terceira semana, na metade norte do Brasil, as chuvas agora conseguem se espalhar um pouco mais, alcançar áreas do Tocantins, o estado do Maranhão também, enquanto que na faixa leste da região nordeste as instabilidades ainda devem seguir contínuas, mas mesmo assim as pancadas ainda devem seguir fracas e também irregulares. Então, ao longo das próximas semanas, aquelas instabilidades que vinham ocorrendo de forma frequente a ponto de atrapalhar a colheita da cana-de-açúcar, agora deve garantir melhores cenários, porque com as instabilidades mais fracas e com pancadas mais isoladas, não deve atrapalhar o avanço da colheita da cana-de-açúcar. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E começou no último sábado, no Rio Grande do Sul, a colheita do trigo. O estado gaúcho é o segundo maior produtor nacional do cereal. O principal é o Paraná, que esse ano projeta uma colheita de 19,5 milhões de toneladas. E nos dois estados, o trigo acumulou uma queda no mês de setembro. Aqui no painel a gente consegue acompanhar o último levantamento do CPEA para o trigo, que aponta para R$ 591,80 o preço da tonelada. No acumulado do mês, o trigo tipo pão ou melhorador, ele acumula uma queda de 7% no estado do Paraná. Já o trigo tipo brando acumula uma queda acima de 8% no Rio Grande do Sul. De acordo com o último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor da tonelada do trigo tipo brando no estado gaúcho é de R$ 586,52, com uma queda, como eu falei, acumulada de 8% para o mês de setembro.
Do trigo no mercado físico, já vamos para o trigo no mercado futuro negociado na Bolsa de Chicago, que também teve um dia de queda hoje, impulsionada principalmente pela alta oferta do produto também nos Estados Unidos. De olho no contrato para o mês de dezembro, que caiu hoje 0,78% na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, o valor desse vencimento é de $4,44 por bushel. Contratos para o mês de março do ano que vem, $4,63 por bushel, com desvalorização de 0,69%. E para finalizar, contratos para maio do ano que vem, $4,76 por bushel, queda de 0,57%. Trigo, portanto, com queda acumulada no mercado físico, tanto no estado do Paraná quanto no estado do Rio Grande do Sul para o mês de setembro, conforme o indicador CPEA, e em queda também no dia na Bolsa de Chicago. O mercado do campo de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta sempre às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Eu volto amanhã. Até lá.